Já chegando para nossa live, mais um dia, um excelente dia para você. Já pedindo o Espírito Santo para estar conosco. Graças a Deus, tô melhor. Mas vou dizer uma coisa, viu, menino? Que trem é esse? Que, olha, deixa eu maquiadinha. Fazia tempo que eu não tinha febre. Essas coisas e pegou assim, com força, viu? Mas glória a Deus que estamos bem, tá tudo certo. E a graça do Senhor está sobre nós. Já convidamos o Espírito Santo para estar aqui conosco em mais uma palavra, mais um mover de Deus. E já estamos aqui em Êxodos 12. E depois das pragas, né, das 10 pragas, vem aqui um fechamento disso, né, com o Senhor, onde tem a 10ª praga, que são os primogênitos, e aqui vem uma instrução para que o povo de Deus seja protegido, né? Então vamos entregar ao Senhor essa palavra e nos alimentarmos dos ensinamentos dela, amém? Espírito Santo, fala conosco. Esteja nesse lugar, trazendo a palavra que alimenta e o discernimento daquilo que precisamos tirar de aprendizado. E diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme como cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas, nas casas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida, nem água, nem assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar de sandálias, nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei no Egito e matarei todos os primogênitos. Tanto dos homens como dos animais executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será o sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, que vocês e todos os descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo durante 7 dias, como pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, no primeiro e no 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto na preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei o exército de vocês do Egito. Celebrem esse dia no decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º. Quando 7 dias vocês deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo de sangue quando estiver na bacia e passem no sangue na viga superior nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passará na terra e matará os egípcios, verá o sangue da viga superior e das laterais da porta e passará daquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Forte, né, gente?
Obedeçam essas instruções como um decreto perpétuo para que vocês e seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebrem essa cerimônia. Quando os filhos lhe perguntarem o que significa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos israelitas do Egito e poupou as casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas retiraram-se e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o mais velho até o faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho prisioneiro que estava calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram quando houve um grande pranto em Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Forte, né? Muito forte. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, seus israelitas, vão prestar o culto ao Senhor. Como vocês pediram, leve seus rebanhos, como tinha dito, abençoe a mim também. Os egípcios pressionaram o povo para que se apressasse para sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão ainda sem fermento e carregou nos ombros as amassadeiras, embrulhadeiras, suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável na parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. E os israelitas foram a Ramanassés até Sucote. Haviam cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo surgiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como ovelhas como cabras. E com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, porque eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período dos israelitas viveram no Egito foram 430 anos. No dia que completaram 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim o Senhor passou a vigília para tirar o Egito dos israelitas, e passaram a vigília a mesma noite para honrar o Senhor por todas as gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: essas são a lei da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Os escravos comprados poderão comer na Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário, o trabalhador contratado dela, não comerão. Vocês comerão numa só casa, não leve nenhum pedaço de carne para fora, nem quebre nenhum osso. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todo o sexo masculino da família. Então poderá participar natural da terra. Nenhum circunciso poderá participar. A mesma lei aplicará ao natural na terra do estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Então aqui tem todo o mover do Senhor e tem um monte de instrução, né, que o Senhor traz aqui. E então o povo, ele é libertado, o povo, ele é separado por Deus e ele é cuidado por Deus, por mais que ia ter o caos, que ia ter todo aquele derramamento, né, de sangue, tudo isso, o Senhor estava ali protegendo o povo dele, dando uma instrução para que essa proteção ela acontecesse. Então, ponto aqui que a gente tem que se ligar, né, aprender. A consagração dos primogênitos, né, a celebração da festa dos pães sem fermento e a presença de Deus, né, guiando aquele povo, instruindo aquele povo, dando direção àquele povo. E vocês percebem que toda vida que o povo escuta a Deus e segue a instrução, ele tem coisas maravilhosas para se viver, mas quando ele não faz isso, ele se dá mal, né? Então obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Nós temos aqui também o Deus quer, né, que ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Ele não quer simplesmente que a gente coloque ele em qualquer lugar, sabe, em qualquer prioridade. Ele é a primeira prioridade nossa. Então nós devemos estar com consagração total. Ele quer o primeiro lugar, ele quer a gente por inteiro. Em relação ao fermento que traz aqui, o fermento ele está simbolizando a murmuração, a inveja, o passado, as coisas que foram
fizeram parte daquele povo. E agora ele dá uma nova instrução, que é para limpar o coração, limpar a sua casa, de toda murmuração, de toda inveja, de todo o passado. Nós precisamos também aqui ter clareza de ensinar a próxima geração. Então ele dá uma instrução para que essa comemoração, essa Páscoa, ela seja geracional, para que o povo, as próximas gerações tenham a instrução e tenham esse memorial, né, de temer o Senhor. E a fé, ela passada, não herdada. Então, assim, eu não tenho como meu filho herdar a fé se ela não for passada por mim, né? E Deus guia com a presença visível e constante. E nós temos a provisão e a paz quando estamos diante do Senhor. E Deus não se atrasa, Ele protege por caminhos determinados, né, por Ele. Então nós precisamos honrar os planos de Deus e que precisamos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo e colocar a nossa dependência na obediência do Senhor. Amém? Então que esse ensinamento, esse memorial venha trazer para nós sabedoria para podermos estar na direção de Deus. Hoje eu declaro que a direção de Deus vai se alinhar conosco e que nenhum passo vamos dar, nenhum passo vamos dar se não for com Ele. Amém? Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença do Senhor esteja sobre tua casa, tua família, e que tudo aquilo que a gente precisa, a saúde, a paz, a provisão, venha hoje através do Senhor. Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Fica com Jesus.